Ok, vamos lá. Imagina um livro na Bíblia que soa menos como um texto sagrado e muito mais como uma sessão de filosofia existencial. Um livro que não está ali para dar respostas fáceis, mas sim para cutucar, para fazer perguntas bem desconfortáveis sobre sentido, sobre o tempo, sobre a nossa própria mortalidade. É sobre esse livro, Eclesiastes, que a gente vai conversar hoje. Tudo é vaidade. Abrindo um dos textos mais importantes da história e dar de cara com essa frase é um baque. E o mais chocante é quem disse isso: Salomão, considerado o homem mais sábio da Bíblia. Essa frase é o grande mistério que a gente precisa desvendar. Essa é a grande pergunta, né? Mas a verdade é que, longe de ser um convite ao pessimismo, essa frase é quase um chamado para uma lucidez mais brutal, mais profunda. Nossa jornada aqui é entender esse paradoxo, descobrir a sabedoria que está escondida bem ali, por trás dessa desilusão toda. Para a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa entender o coração do livro. Tem uma única palavra em hebraico que, quando a gente entende o que ela significa, tudo começa a fazer sentido. E a palavra é hebel. A melhor tradução seria algo como vapor, fumaça, névoa. Pensa no seu sopro num dia frio. Ele tá ali, você vê, parece real, mas some em um segundo. Você não consegue segurar. É exatamente isso. Para o autor, a vida, as nossas conquistas, as nossas preocupações, tudo tem essa qualidade hebel. É passageiro, é incontrolável. É como tentar agarrar fumaça. E o autor dessa reflexão, o rei Salomão, não era um filósofo de poltrona. O cara tinha tudo. Poder, rios de dinheiro, sabedoria de sobra. E com tudo isso em mãos, ele resolveu fazer o maior experimento da história, encontrar um sentido que realmente durasse na vida. E ele foi bem metódico nisso. Testou sistematicamente os 3 grandes caminhos que a gente geralmente segue para tentar ser feliz, para se sentir realizado. Vamos dar uma olhada no que ele descobriu em cada um. Primeiro, Salomão mergulhou de cabeça no prazer. Festas, vinho, risadas, construções gigantescas, coleções, riquezas, tudo que se pode imaginar. Ele viveu o sonho de muita gente. E a conclusão? Bom, foi divertido, claro, mas no fundo, um vazio. Esses prazeres são como um lanche rápido, não alimentam a fome profunda da alma. No fim, ele se viu de mãos vazias de novo. No segundo teste, ele foi atrás da sabedoria. Mas a descoberta foi irônica. Quanto mais ele aprendia, mais ele sofria. Porque mais conhecimento não trouxe paz. Pelo contrário, fez ele enxergar todas as injustiças, toda a fragilidade da vida, o abismo enorme que existe entre como o mundo deveria ser e como ele realmente é. Por último, o trabalho, a ambição, a ideia de construir algo grande, de deixar um legado. Mas Salomão percebeu que todo esse esforço pode ser em vão. Imagina só, você passa a vida inteira construindo algo para depois perder tudo. Ou pior, deixar para alguém que não vai dar o menor valor. Essa labuta sem fim, na verdade, se torna uma fonte constante de ansiedade. E foram todas essas experiências que levaram Salomão a umas observações bem cruas, bem desconfortáveis, sobre como a realidade funciona. E são essas observações que baseiam a conclusão dele de que tudo é hebel. Salomão olhou para o mundo ao redor e viu padrões claros, a natureza girando em ciclos que nunca acabam. A história humana parecia um replay dos mesmos erros, geração após geração. E a dolorosa percepção de que a vida não é justa, que nem sempre o esforço é recompensado. Ele concluiu que a gente vive num mundo que não liga para as nossas expectativas de justiça ou de controle. E então, ele chega na verdade mais dura de todas, a morte. O grande nivelador. O ponto final que, querendo ou não, chega para todo mundo e torna muitas das nossas brigas, das nossas conquistas, fundamentalmente sem sentido. E aqui está o ponto crucial. Tanto a pessoa sábia, que vive com consciência, quanto a pessoa tola, que vive distraída, acabam no mesmo lugar, o esquecimento. Essa constatação, por mais dura que seja, nos força a pensar, ok, então o que realmente importa nesse tempo que a gente tem aqui? E é aqui que o livro dá a grande virada. Eclesiastes não é um convite para o desespero, muito pelo contrário. Ele é um guia para a gente aprender a viver de uma forma mais profunda, mais real, aceitando essa natureza hebel, essa natureza de fumaça da vida. É muito importante a gente entender o que Eclesiastes não está dizendo. Não é niilismo, aquela ideia de que nada importa e pronto. E também não é hedonismo, sair correndo atrás de todo tipo de prazer sem pensar nas consequências. A sabedoria de verdade, segundo o livro, está em aceitar que a vida é passageira e, justamente por isso, aprender a aproveitar os bons presentes que ela oferece. E que presentes são esses? São as coisas mais simples, aquelas que a gente geralmente ignora. A alegria de comer junto com amigos, a satisfação de um dia de trabalho bem feito, a força de ter uma comunidade.
É nesses pequenos momentos, Rebel, nesses momentos que voam, que a gente encontra o verdadeiro valor da vida. Salomão nos lembra que, enquanto a riqueza e a fama evaporam rápido como um perfume caro, tem uma coisa que pode permanecer: o nosso caráter. Um bom nome que é o resultado da nossa integridade, da nossa reputação. Essa é a única coisa com valor duradouro que a gente pode construir de verdade. E aqui a gente chega no coração da mensagem. Se no fim o destino é o mesmo para todo mundo, a diferença entre uma vida sábia e uma vida tola não está no final da estrada, mas em como a gente caminha. A pessoa sábia é aquela que vive com propósito, com integridade, com consciência, mesmo sabendo que tudo é passageiro. É o como que define tudo. Eclesiastes, então, nos deixa com essa pergunta poderosa no ar. Num mundo onde tudo é como vapor, frágil, passageiro, onde a gente deveria colocar nossa energia? A resposta do livro parece ser: não em tentar construir coisas eternas, porque isso é impossível, mas sim em construir uma vida de integridade, sabedoria e alegria dentro do tempo que nos foi dado.